Segundo Luciano do Prado Lima, esse apito é pra valer. É assim que começa o nosso Esporte Record Interior, hein? Vamos falar dos grandes. Rapaz, ele pintou a dúvida. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que eu vou trabalhar. Pois bem, 2025 vai ser um ano importantíssimo para o Palmeiras, que vai ser o segundo adversário do Noroeste no Campeonato Paulista, né? E vai ser efetivamente uma reinauguração do estádio Alfredo de Castilho, depois da ampla reforma e também da substituição do gramado. Como é que está se preparando o Verdão? Vamos ver. Típico, levando em conta as últimas temporadas do Verdão. Um 2024 de muitas cobranças à comissão de Abel Ferreira, que inclusive foi vaiado pela torcida pela primeira vez desde que chegou no Brasil. O ano já começou com um golpe duro. Depois de vencer o Brasileirão do ano passado, o Palmeiras viajou até Belo Horizonte para jogar a Supercopa Rei no estádio do Mineirão, contra o campeão da Copa do Brasil, o rival São Paulo. A partida terminou em 0-0 e nos pênaltis o São Paulo ficou com a taça e o Palmeiras amargou o primeiro vice-campeonato do ano. No Paulistão, a situação começou a melhorar. O time sobrou na fase de grupos da competição, ficando com a melhor campanha. Nas quartas de final, atropelou a Ponte Preta e na semi deixou o Novo Horizontino para trás. O título veio após superar o Santos na grande final. Pensando nas ambições do ano, Leila Pereira trouxe Felipe Anderson como a grande contratação da temporada, mas o atacante não rendeu o esperado pela torcida. Na Copa do Brasil, o Palmeiras teve o segundo baque do ano. O Verdão pegou o Flamengo logo nas oitavas de final e acabou eliminado. Na Libertadores da América, a situação foi muito parecida. O time também caiu nas oitavas de final para um time carioca, que depois se tornou campeão da competição. Mas dessa vez, quem tirou o Verdão de jogo foi o Botafogo, com uma vitória no Newton Santos e um empate no Allianz Parque. Com a queda em agosto, o Palmeiras teve o restante do ano para focar no Campeonato Brasileiro. E o time entrou na disputa pelo título junto com o Botafogo. Mais uma vez, um filme parecido com o do ano passado, quando o Palmeiras superou o Glorioso e ficou com a taça. Mas dessa vez a história foi diferente. O Palmeiras chegou a assumir a liderança da competição na 35ª rodada, faltando muito pouco para o campeonato acabar. Mas na rodada seguinte, o Verdão jogou uma verdadeira final contra o Botafogo e o Glorioso levou a melhor, vencendo por 3-1 em pleno Allianz Parque. O Botafogo ficou com o título e o Palmeiras deixou a chance do tricampeonato consecutivo do Brasileirão escapar, ficando com o segundo vice-campeonato do ano. Para 2025, a esperança da torcida é ter um elenco recheado para a disputa do Super Mundial. Você tá vendo aí que a preparação do Palmeiras, ela tá a plenos pulmões, o time tem objetivos, mas assim, é preciso entender o seguinte, é um discurso recorrente, pelo menos aqui nesse noticiário esportivo, a gente prefere se utilizar dessa argumentação, ou mais do que isso, dessa posição. É fácil você ganhar sempre? Ah, porque um time está em crise. Como assim, cara pálida? O Palmeiras vem ganhando tudo, o Flamengo também vem ganhando tudo. De repente o Botafogo se preparou para fazer tudo o que fez nesse ano de 2024. Ganhou o campeonato, enfim, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, superou o Palmeiras, o Flamengo também veio pesado. Então, assim, quando fala que está em crise porque não ganhou tudo quanto ganhou em anos anteriores, veja, ouça isso com uma certa ressalva, tá? Porque não é fácil ganhar sempre. E sabe por que não é fácil ganhar sempre? Porque do lado de lá tem um adversário. E ele vai se preparar tanto quanto você. Ele vai tentar se aproximar da excelência tanto quanto você. E vai ser no detalhe que você vai ser capaz de superá-lo ou não. O esporte de alto rendimento é assim, coletiva ou individualmente. Então, assim, vamos tomar um certo cuidado com os discursos que, esse ano de 2025 foi ruim. Não, você não ganhou o que você estava acostumado a ganhar. E por quê? Porque o adversário se preparou. Então, vamos com calma, quadro. Né? Vamos com calma, senão
aí a gente deixa de acreditar nos nossos times pelos quais a gente torce, não é? Pois bem, atenção meu amigo, atenção minha amiga, vem cá por favor. Tô aqui do lado da Natália. Ah, essas Natálias, hein? E por que a Natália tá aqui? Porque começou a liquidação super fantástica da Casas Bahia. Você vai comprar agora, vai parcelar suas compras em até 24 vezes fixas no carnê ou em até 30 vezes fixas sem juros no cartão Casas Bahia, com anuidade zero, é isso que você ouviu, anuidade zero, não é isso, Natália? Seja bem-vinda. É isso mesmo, É e isso, nessa né? liquida vocês encontram os melhores preços lá na Casas Bahia do Bauru Shopping. E você trouxe muita coisa pra nós, trouxe. né? Então vamos mostrar? Vamos lá, Vamos vamos lá. ver, a Natália é sempre portadora de boas notícias. A gente começa como? Que TV bacana e precinho, hein? E a gente vai começar com essa tela grande, em 50 polegadas, da Philips, por apenas... Não é que eu encho o teu saco. Tá certo esse preço, Tá Natália? certo, Colinho, tá Natália, certo. é 50 isso mesmo? polegadas, Bitela, aquela que ocupa a parede inteira. bitela, grande. Natália. Melhores preços que na Black ainda, viu? Olha. Ó, 1999. 50 polegadas da Philips por apenas R$ 1.999 à vista no Pix. Tô falando, essas Natálias surpreendem. E agora, quem é que vem? Quem é que vem? Vamos ver a próxima atração. Isso é daquele bacana, né, Natália? Não, e o preço não dá pra acreditar. Por isso que eu chego a duvidar, Natália. Né? É isso Ó, mesmo, é? É isso mesmo, tá? Esse é um Galaxy A06, já tem Ou seja, 128 aquele GB. bacana, telefone bacana. Tela grande, já tem 128 GB. Ele Olha tem isso. 2 câmeras incríveis por apenas R$ 649 à vista. Meu Deus do céu, meu amigo, É minha muito amiga, barato. vocês têm que aproveitar. E agora, quem é que vem, Natália? Qual é a próxima atração da Natália? E essa marca tá na crista da onda, né, Essa Natália? daí, ar-condicionado, é campeão. Ela é campeã, né? Campeão, ó, Tá, geladeira sim. da Midea. Sim. Ela tá apenas 30 vezes no nosso cartão, R$ 99,90. Cabe no bolso e outra precinho camarada, né, Natália? Quem quer pagar à vista, ela sai por R$ 2.997. E lembrando que ela é 425 litros, frost free, maravilhosa. É daquela bacana. E É da agora, tem grande mais? essa. Claro que tem. Vamos lá. Esse aí é pra descansar o esqueleto bacana, gostoso, né, Natália? E esse daqui é uma cama que a gente vende demais lá, é a Itália. Ela já veio na cor black, né? Aquela cor mais... parece que é uma cama enorme e ela é grande de 138 centímetros. Ela é enorme. 1 metro e litro. É, Você vê? exatamente, 1,38 m, apenas R$ 899. Natália do céu. E a altura também é bem significativa, Ela é bem né? alta, ela é bem alta, ela é bem grande, ela é uma cama bem espaçosa, confortável, apenas R$ 899. Precinho camarada, hein? Vamos ver mais? Tem mais, né, Natália? Tem muito Tem mais, aí, ó. Tem ventilador, 40 centímetros, apenas R$ 179. Natália, é sério mesmo esse É preço? sério. Natália, mas por aí na concorrência tá muito mais caro. Tá caro, tá mais caro. A gente tá Natália. saindo na frente em tudo. Natália. Em tudo. 179 garante ventilador. Ou, de repente, se quiser dividir em 4 vezes mensais. Isso, sai R$ 44,75 no cartão. Acabou? Acabou aqui. Mas na Casas ó, Bahia, na tem loja é mais. diferente. Então, o que você vai fazer nesse exato momento? Você vai aproveitar a liquidação super fantástica. Não esqueça esse nome, tá? Da Casas Bahia. Então, você vai correr para a loja, vai falar com a sua Natália ou com o seu gerente e aí você vai aproveitar sem nenhuma dúvida. Por quê? Casas Bahia, dedicação total a você. Muito bem, focado na preparação para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, o Ituano segue reforçando o elenco. O Ituano que precisa deixar 2024 definitivamente para trás, né? Está reforçando o elenco, a missão ela é árdua, vai ter que cantar bonito nesse ano de 2025. Por quê? Porque precisa reescrever a própria história, né? Bom, entre as novas caras que chegaram ao Galo, tem atleta com bagagem internacional, hein? Que vai usar, obviamente, essa experiência para encarar a pegada da Série A2. A Série A2 é pegada. A 1 é mais técnica, né? Mas na A2, meu amigo, o couro come pra valer. É o caso do meia Fernando Canezin, que traz na bagagem a vivência no futebol belga. Você pensa o quê? Futebol belga? Tem muita gente que não fala, né? Basta ver a seleção da Bélgica. Claro, os jogadores vão atuar em outros países, mas a base é toda adquirida no país de origem. Então, assim, futebol belga tem que ser respeitado, sim. Pois bem, ele vai trazer essa rodagem, vai mesclar, né, essa experiência que tem no futebol nacional, desde o Atlético Paranaense até a Inter de Limeira. Logo na chegada, o Canezin falou sobre a chance, né, ou a grande expectativa que tem em ajudar o Ituano a voltar rapidinho para a prateleira de cima do futebol estadual e do futebol brasileiro também. Vamos ver, jogador? Eu cheguei na Bélgica com 17 anos, fiquei até meus 27. Foi uma baita experiência, não só no futebol, mas como Fernando Canezin, pessoa também.
fiquei 4 anos no Anderlecht, depois fui para o Ostende, tive anos vitoriosos lá, graças a Deus, e foram anos de muitas realizações, graças a Deus. Eu costumo dizer que eu aprendi bastante lá no futebol belga, né? Como eu cheguei muito cedo, então eu aprendi muito com os treinadores na base lá, porque quando eu cheguei na base lá, né, no sub-20. Né? Então, assim, o jeito de me posicionar para receber uma bola, né, o jeito de dominar orientado para ir para frente. Então, isso é coisa assim de característica lá que o futebol europeu pede muito. E acho que taticamente também, né, o posicionamento dentro de campo, eu cresci muito como jogador. Voltei para o Atlético Paranaense, né, foi logo no ano da pandemia. Né, depois, né, tive o título, né, com eles da Sul-Americana, fui, né, campeão paranaense também com eles. Depois fui para o Cruzeiro também, tive o acesso ao Cruzeiro. Depois, ano passado, com o Criciúma. Né, fico feliz, espero repetir o feito aqui no Ituano e tenho certeza que é o objetivo máximo do clube. Sei da história do clube, né, conversei com alguns jogadores que passaram por aqui e se Deus quiser, vamos fazer um bom trabalho. Né, criar um grupo, né, que ficaram jogadores importantes do elenco e, se Deus quiser, fortalecer esse grupo aí e, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Rapaz, eu lembro do Canezinho. Você viu que currículo que ele tem? Fez bons, né? Veio da Bélgica, caiu no Atlético Paranaense, depois participou do acesso do Cruzeiro, do Criciúma. Poxa vida, baita jogador, inclusive. E você viu, ele jogou no Anderlecht, lá da Bélgica. Esse time, com relativa frequência, está na Liga dos Campeões da Europa, enfrentando os grandes e enfrentando em pé de igualdade, né, com os grandes times do futebol europeu, ou seja, vem com currículo, está mais experiente, é óbvio, né? E aí só que traz na bagagem toda essa rodagem no futebol internacional. O Ituano estreia na Série A2 do Campeonato Paulista no próximo dia 16 de janeiro, às 3 da tarde, fora de casa, diante da equipe do Rio Claro, no estádio Augusto Schmidt, lá na cidade de Rio Claro. Nos últimos dias, além do Canezinho, o Galo de Itu também apresentou os jogadores Daniel, meia, né? Ex-ABC de Natal, Helder Santos, lateral esquerdo, ex-Remo, Matheus Mancini, zagueiro, que a gente trouxe, inclusive, a palavra do Mancini aqui, né? E também o Caio Mendes, é um meia, ex-tombense. Apresentado nos últimos dias de 2024, o técnico Vinícius Mendes já comanda a equipe. Foi meio tardia a contratação do técnico, né? Precisava ter sido um pouco mais ágil. Enfim, já está comandando a equipe desde a virada do ano. E tomara, o Ituano tem que reescrever a própria história, porque 2024 é um ano para ser esquecido, tá? Vamos falar de Copinha. Copa São Paulo de Futebol Júnior já está agitando os estádios da região. 7 cidades, né, que são sedes aqui nessa extensa área de cobertura da Record Paulista, com jogos da Copinha em Votorantim, Tupã, Lins, Jaú, Tietê, Porto Feliz e Salto. 7 cidades, portanto. Hoje, jogos em Tupã, aliás, já está em campo nesse momento, no Estádio Municipal Alonso Carvalho Braga, em Tupã. O tricolor da Alta Paulista, que é o Tupã, está enfrentando nesse momento o Brasiliense. Logo depois, às 3h15, tem CRB e Água Santa. Partidas válidas pela primeira rodada do Grupo 9. A bola rola também em Lins. Logo mais às 4:45 tem Linense e Coimbra, de Minas Gerais. Às 7 da noite, o Fluminense, do Rio de Janeiro, encara a Internacional de Limeira, enfim, são jogos do Grupo 10. Em Tietê, também tem bola rolando nesse momento, com Comercial e Juventude. Na sequência, o América do Rio Grande do Norte enfrenta o Operário de Carapó, do Mato Grosso do Sul. Em Porto Feliz, também tem Copinha hoje, hein? Com o Desportivo Brasil enfrentando o Dom Bosco do Mato Grosso. Estão jogando agora. Depois, às 3h15, tem Coritiba versus Hercílio Luz. Você vê? Times lá do sul do Brasil, né? Que vieram se enfrentar aqui. Amanhã tem 15 de Jaú versus Picos do Piauí, às 4:45, no Zezinho Magalhães. É grande estádio Zezinho Magalhães. O Votorantim encara o Genos de Roraima, lá em Votorantim, à 1 da tarde. Ou seja, a bola vai rolar para tudo quanto é tipo de gosto, né? Enfim, para ver o futebol da base da forma com que preferir. Times maiores, times menores ou intermediários, aqueles times que são montados só para a Copinha. É assim que funciona todo ano, tá? A Copa São Paulo de Futebol Júnior começou ontem com 6 jogos válidos pela primeira rodada da fase de grupos. Vamos dar uma olhada. A estreia da Copinha, o Criciúma venceu o Como é que é? Isso é time de empresário mesmo, hein? Deixa eu ler com cuidado. Capitão Poço, da Paraíba. Muito prazer. O Criciúma venceu o Capitão Poço. Deve ser o nome de uma cidade.
Lá na Paraíba? Não. Que nome, hein? Por 1-0. Tomara que seja o nome de uma cidade, Sei né? lá. Tomara que seja o nome de uma cidade. Quem é que colocaria? Aí, a Jaqueline foi lá no sul. Deu uma gugada, né? Capitão Poço, poxa vida. Senão, quem é que... A gente precisa entregar um prêmio pro cara que botou o nome de um time de Capitão Poço. Presta atenção, rapaz. Pois é. Né? Enfim, Capitão Poço é uma cidade, a Jaque já nos explicou aqui. A vitória dona Jaqueline Rodrigues Pereira, tá atento, já foi lá no Gurg, pimba, venceu o Capitão Poço por 1-0. Cruzeiro e Real Brasil ficaram, né, no 1-0 e o Mirassol venceu o Rio Branco do Espírito Santo por 2-1, o mesmo placar, né? Aliás, venceu pelo mesmo placar, 2-1. Olha, tem muita coisa rolando na Copinha, na medida do possível, a gente vai trazer tudo aqui para você, ok? Vamos falar de Noroeste? Torcida do Norusca tem mais um importante reforço. É dentro de campo? Claro que não, mas é na torcida. E por que eu estou dizendo isso? O pequeno Lian Cronca Justino, foi o primeiro bebê nascido no Hospital da Unimed, o Hospital da Unimed Bauru, né, em 2025. Ele chegou ao mundo, você está vendo, ó o papai, ó, papai feliz da vida, hein? Ele chegou ao mundo às 9h42 do dia 1º de janeiro, pesando 2,820 kg, mede 48 centímetros e nasceu, né, a partir de uma cesariana. A mãe, a Caroline, de 28 anos, e o pai, o João Paulo, de 31, celebravam a noite de Réveillon com a família, quando de repente chegou o grande momento. É sempre no estouro da bolsa, né? Não é? Não tem sempre... É o indício principal. E aí, para celebrar a chegada do pequeno, o Noroeste, que é patrocinado pela Unimed Bauru, e a RR Sport, grande Renato Galvão, presentearam a criança e o pai, respectivamente, com um body, você viu ali o body, coisa linda, hein? E uma camiseta oficial do Norusca. O João Paulo é torcedor do Alvirrubro e também do Corinthians. E não escondeu, evidentemente, aí, ó, tá vendo? Ficaram empolgados, né, com os presentes e, obviamente, já anunciou, né? Já tá feito o anúncio. O garotão vai ser pé quente, né? Vai trazer muita sorte, sem nenhuma dúvida, para o Noroeste nessa temporada de 2025, que marca o retorno da locomotiva vermelha e branca para essa prateleira de cima do futebol estadual. É isso. Não podemos deixar aqui... Deixa eu só terminar a notícia, né? Só terminar a notícia, porque vale um comentário, mas assim, é muito oportuno. A Unimed Bauru ainda presenteou a família com uma bolsa, né? Uma bolsa de maternidade recheada de produtos, enfim, da farmácia Unimed. Sensacional. E aí vem o comentário que, na realidade, é um elogio. Carlinhos Zagra sabe tudo e mais um pouco, junto com Bruno Freitas, que sabe tudo e mais um pouco, com o apoio dos Mandalites, né? O Reinaldo e o Rodrigo. É isso. É fazer as campanhas que vão proporcionar no futuro algum benefício no âmbito das dimensões maiores do clube. E isso eles sabem fazer como ninguém. Carlinhos Zagra, Bruno Freitas, com a avó, evidentemente, dos Mandalites. E aí a gente tem campanhas assim que são muito legais, porque proporcionam a possibilidade, desde muito cedo, né, para que as crianças passem a torcer para o time da cidade. Evidentemente que vai ter essa coisa de torcer por um grande e para o time da cidade, ok, está tudo certo. Mas que, acima de tudo, comecem a torcer e a entender o que é o Esporte Clube Noroeste. Pode ser assim também com Marília, pode ser assim também com Linense, pode ser assim também com 15 de Jaú, mas é preciso fazer. E a diretoria noroestina acerta, em cheio, fazendo esse tipo de campanha, ok? Bom, depois da folga de fim de ano, o Noroeste já retomou os treinamentos visando, né, obviamente, a estreia no Campeonato Paulista da Série A1. Vamos dar uma olhada? Você está vendo os goleiros, hein? Atenção especial para a preparação dos goleiros. Você está vendo ali o Felipe Alves, você viu ainda há pouco o Jefferson e você vai ver também o Fernando Henrique. É uma briga muito bacana que está acontecendo. Olha o Fernando Henrique aí, ó. Você tem história, hein? Então, assim, o Noroeste está muito bem servido de goleiros. Tem uma trinca de goleiros. Primeiro pela história, né? Fernando Henrique dispensa apresentações. Felipe Alves também. O Jefferson fez excelentes campanhas, né? Pelo Mirassol, especialmente. Você está vendo o trabalho que eles estão fazendo aí, ó? Esse tipo de trabalho não é por acaso não, viu? E o Felipe Alves sabe muito bem por quê. Porque jogou com o Fernando Diniz. E aí, nos treinamentos, o Felipe tinha essa coisa de jogar com o pé. E demonstrou muita qualidade com a bola nos pés. Tá vendo aí, ó? Tanto, se você reparar em muitos momentos, né? O goleiro ele acaba se transformando, sai da área e vira mais um jogador de defesa.
né, para de repente ter uma saída de bola, etc. Sem contar que, né, o goleiro que tem a capacidade de fazer lançamento vira uma assistência. Se o goleiro tem essa qualidade, né, manda aquela bola longa, vira um lançamento pro atacante que é rápido, especialmente pelas beiradas ou não. Enfim, um trabalho que está sendo feito e olha, a briga vai ser muito bacana, viu? A briga no melhor dos sentidos. Por quê? Porque ganha o Noroeste. Tem 3 goleiros com totais condições de ser o titular, é óbvio, só um joga, né? Não dá para você entrar com 3 goleiros. E um vai ser o titular. E evidentemente que os critérios estão sendo observados e aí tem o Bruno Shoa. Aliás, o Bruno Shoa, hein, merece uma menção muito mais do que honrada, muito mais do que merecida pelo trabalho que vem fazendo com os goleiros do nosso glorioso Esporte Clube Noroeste. São todos eles. Eles são experientes e vitoriosos também. Por quê? Porque tem história, né? Construíram as próprias histórias no futebol brasileiro. O Noroeste estreia no dia 15 de janeiro contra o Velo Clube, em Rio Claro. No dia 18 faz o primeiro jogo em casa, né? Na reinauguração do estádio Alfredo de Castilho, diante do Palmeiras. E aí o couro vai comer, sem nenhuma dúvida, e eu não sei o que eu vou fazer. Só sei que vou trabalhar. Nesse jogo especificamente eu vou muretear. Eu vou ficar em cima do muro mesmo. Se você esperar de mim aqui palpite, essas coisas, não vai ter. Não vai. De um lado eu tenho a influência do meu pai e do outro a influência da paixão pelo microfone. E aí? Como é que torce? Não sei, só sei que vou trabalhar. Pois bem, a folga da virada do ano para o Bauru Basquete, ela está sendo muito mais do que necessária. Tempo de esfriar a cabeça e mais do que isso, tempo de buscar recuperação física. Porque 2 jogadores, eles precisam ser recuperados nesse período. Um deles é esse aí que você está vendo, ó. O Alex Garcia tentou jogar na base do sacrifício contra o Minas e o Brasília. Só que ele acabou deixando a quadra no meio dos 2 jogos por causa desse desconforto muscular na coxa. Não dá para jogar. Não tem como. Coxa é complicado. O quadro, segundo o Bauru Basquete, não é preocupante, mas precisa, né, desse período de descanso e de tratamento. O problema maior é com esse jogador que você está vendo aí, um baita de um jogador, que é o ala pivô Gemerson. Ele tem uma lesão no joelho, né, ficou fora dos últimos jogos, e o Bauru Basquete ainda avalia, né, se o jogador ele vai ser submetido ou não a uma cirurgia. A definição, entretanto, isso só vai acontecer depois do retorno, né? Esse retorno só está marcado agora para a próxima segunda-feira, e aí sim vai ter uma definição. Tomara que não seja nada de muito mais sério e que o tratamento conservador possa recuperar o Gemerson. Faz muita falta, sem nenhuma dúvida, hein? Finalizando a notícia, o Dragão está em 9º lugar no NBB e volta a jogar em casa no próximo dia 11 contra a equipe do São Paulo, que é dirigida pelo Guerrinha, né? No ginásio Panela de Pressão. Então é um jogo que tem alguns componentes muito interessantes, né? O Guerrinha, que dirigia até então o Bauru Basquete, ele volta ao Panela de Pressão, só que dessa vez como adversário. Dito isso, ponto final e mais essa edição do nosso Esporte Record Interior. E tem que ter o apito de Luciano do Prado Lima. A gente, né, se despede agora, prometendo voltar na segunda-feira com muito... Ah, não, na segunda-feira não. Na segunda-feira quem assume o Esporte Record Interior é a Thaisa Barcelos. Rodrigo Monterani vai curtir o merecido período de descanso e a gente vai estar junto ao longo de toda a edição do Balanço Geral. Ok? Ponto final. O Rodrigão já está voltando, tomou a água dele, o café também. E segue contigo até 12h55. Tem muito BG ainda. Segura aí, voltamos já.